os mestres do espetáculo. Nick Go! No Brasil, eu tenho como o principal narrador que o rádio produziu o Pedro Luiz. Sem dúvida nenhuma foi o Pedro Luiz. Não só pela qualidade de transmissão, a maneira que ele entregava para o ouvinte da rádio o jogo que estava acontecendo. Ele falava, o jogo está na meia direita, o Pelé está na meia direita com a bola dominada, atrás tem o Zico, na esquerda tem o Pepe, do lado direito o Dorival, na frente o Coutinho, a melhor opção é o Coutinho. Ele te dava todas essas coordenadas. Quem estava escutando o rádio imaginava que estivesse no campo vendo o que o Pedro estava fazendo. Pedro, pela valorização da atividade, pela riqueza de vocabulário, pela riqueza intelectual. Eu, criança, já ouvi o Pedro Luiz, né? E meu pai ouvia Pedro Luiz, e eu pude perceber quantos narradores foram na escola Pedro Luiz, né? Ele é um marco na história do rádio. Pedro Luiz começou a narrar com um timbre de voz bom, velocidade na transmissão e dizendo de onde estava a jogada. Lá vai Cláudio, pela ponta direita, cruzou, a Luizinho que está na meia direita. Ele dava o local do cara estava. Você não tinha televisão, você tinha a visão do jogo pela transmissão do Pedro Luiz. E foi um sucesso. O Pedro Luiz é um cara que trouxe para o rádio pré-emoção, pré-Osmar Santos e Zé Silvério, que trazia muita descrição do jogador, que estava com a meia em pé, a meia baixada, que estava caindo pela esquerda, ele era um cara que conseguia mostrar a jogada pro ouvinte. O Pedro não tinha dessa coisa de bordão, ele não tinha bordão. O Pedro tinha o que? A descrição, palavra a palavra, sem se repetir, sem gaguejar, sem um vacilo, de tudo que estava, da ação a que ele estava assistindo. Esse era o Pedro. Ele fazia, o vocabulário do Pedro era inacreditável. O Pedro Luiz era um fenômeno capaz de descrever qualquer coisa, não só em esporte, mas apresente para ele uma situação, ele sentava e se ele dissesse para ele, nada. A grande qualidade do Pedro era ser uma metralha que se entendia. O Pedro Luiz era uma estrela do rádio. O Pedro Luiz era um cara assim do primeiríssimo time, não da rádio que ele trabalhava, do rádio de São Paulo, do rádio do Brasil. Era um chefe de equipe que as pessoas falam muito bem, como um comandante de equipe, de valorizar a equipe dele. Então o Pedro era assim, é um nome assim extraordinário. E aquela época que a gente conversava, ele dava algumas dicas, falava algumas coisas do que ele via, foi muito generoso, foi muito legal comigo. O Pedro Luiz, ele foi para o rádio, o que hoje muita gente pode contestar, mas é um gênio, e o que o Galvão Bueno é para a televisão. O Luciano do Vale foi para a televisão. Então, para o rádio e para o futebol, o Pedro Luiz significava isso. Pedro Luiz foi um cara histórico. Eu não acompanhei como narrador, mas sei da importância dele, do quanto ele fez pelo rádio, quanto as transmissões dele chamaram a atenção pelo estilo, pela linguagem, pela velocidade. Então eu sei muito da importância do Pedro e acho que ele foi um grande responsável por popularizar as transmissões de rádio no Brasil, por fazer o rádio esportivo se tornasse uma coisa tão importante no país, e por fazer com que tanta gente que ouvia o Pedro Luiz sonhasse em ser Pedro Luiz. Então, ele é um marco do rádio esportivo no Brasil. Estava sempre em cima da jogada e conseguia dar a imagem daquilo que vinha ocorrendo, estava ocorrendo. Não se deixava influenciar pelo momento, mas o comentário que ele fez em Maracanã, quando o Brasil perdeu a Copa para o Uruguai, é algo realmente extremamente positivo, sensato, sem cair no piegas, sem fazer drama. O Pedro Luiz também, em 50 no Maracanã, vamos contar bem no tempo, eu não era nem nascido, nem você muito menos, sou de 57,
Quando o Brasil perde o título no Maracanã, perde o jogo, ele fica 10 minutos e normalmente nós brasileiros achamos que quando perdemos a gente morre, né? Nós perdemos, morremos. E ele fica 10, 15 minutos falando com o povo. Naquela época o rádio era como a TV. E as pessoas da época acham que esse discurso final acalmou o pessoal para sair no Maracanã, porque senão seria uma tragédia. É um negócio muito bonito, fica, sabe? Olha, gente, aconteceu, isso é normal, é o futebol, sabe? Muito legal. Isso com o Pedro Luiz também é marcante. Pedro foi um cara que principalmente, a época que o rádio esportivo tomou conta do Brasil, pelas nossas conquistas de Copa do Mundo, pelas nossa primeira conquista em 58 e tal, ele foi um cara que ajudou a fazer com que o futebol virasse o esporte número 1 desse país. Ele foi um cara que colocou voz às grandes conquistas do futebol brasileiro. Ele não errava português, não cometia nenhum erro de português. Ele tinha um poder de improvisação também muito grande. Se a bola parasse, ao contrário dos locutores de hoje, com todo o respeito aos companheiros, exceção de alguns, a bola para hoje, o cara tem que parar de narrar, entrega para o repórter, entrega para o outro, porque o locutor hoje não tem qualidade de improvisação para sustentar uma transmissão, a bola parada, né? E o Pedro tinha essa qualidade, era fantástico. Com ele não repetia termos, ele não gostava, por exemplo, de chamar ninguém, sabe? Um detalhe que passava desapercebido por ele, que o repórter tinha que dar, ou que a pessoa que estava fazendo a função atrás do gol pudesse dar, ele não chamava ninguém, sabe? Ele não chamava ninguém. Você tinha que entender o momento que ele respirava para você falar, entendeu? Senão, porque ele não gostava que ninguém atropelasse a transmissão, seja com ele, com outro companheiro e tal. Técnica, a capacidade de levar o ouvinte a se sentir quase dentro de campo, a saber quem estava com a bola, quem estava na marcação, quem estava próximo para receber um passe, quem havia se deslocado. Então ele dava uma narrativa do que estava acontecendo precisa, né? Ele tinha uma narrativa precisa do que estava acontecendo. E esse é o papel fundamental do narrador, né? Porque, na maioria das vezes, quem está te ouvindo não está vendo o jogo. Claro que você tem aquele que está ouvindo o rádio e vendo o jogo na TV, ou até no estádio. Mas a maioria está apenas ouvindo. Então, é fundamental que você situe o ouvinte no campo, né? Onde está a jogada, em que setor do campo, quem está com a bola, quem se deslocou, quem está marcando. E o Pedro Luiz tinha uma técnica extraordinária para fazer isso. E o Zé Silvério e o Pedro Luiz, um ontem e outro hoje, são considerados tecnicamente perfeitos, tanto que o maior elogio alguém fez aos dois, que seriam os dois únicos da história que poderiam narrar jogo de xadrez. O Pedro narrou muitas coisas, entre elas boxe muito bem. A carreira de um ídolo brasileiro, que você não terá conhecido pessoalmente, mas você sabe que existiu o Éder Jô, está vivo ainda, graças a Deus. A carreira do Éder culminou com o título de campeão mundial nos Estados Unidos, numa narração histórica do Pedro. O Pedro sempre foi um empreendedor. O Pedro era uma pessoa que montava equipes, tipo assim, estava aqui na Jovem Pan, de repente ele reunia um pessoal e ia trabalhar em outra rádio. Ele valorizava o meio, aquela coisa toda. E era muito bom de marketing, comercial. Ele tinha uma dicção que era um negócio incrível. Ele podia fazer um discurso de 10, 20 minutos e praticamente não repetia uma palavra. Ele era muito culto, né? E era um cara muito antenado com tudo que acontecia na jornada. Qualquer coisinha diferente ele percebia, sabe? Então ele era muito ligado e, além de tudo, ele era um grande líder. O Pedro já era o chefe. Então ele entendia mais o desenvolvimento total. O Pedro conseguia ver o jogo, conseguia analisar tudo de uma vez só e ele era... Eu peguei como comentarista, né? E aprendi demais com ele, porque ele em 30 segundos ele fazia um comentário perfeito, né? Coisa que eu talvez demorasse 10 minutos para explicar. Você vê que o radialista normalmente fala muito, como eu estou falando aqui com você. Ele tem essa mania, né? Sim. E o rádio dá isso também para a gente.
Agora o Pedro, ele conseguia ser sucinto, sabe? E ele era um cara, o nível cultural dele era muito maior que a média nacional, né? Então, ele era chamado de Lorde, ele gostava de se vestir bem. E o Pedro foi um sujeito admirável, um craque, né? No Lorde, na acepção, brilhante assim nos toques, nas lições que ele nos dava, às vezes até nem querendo dar lição, mas no convívio, no dia a dia, e foi um privilégio estar com ele, no 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense, que é até meu primeiro documentário, primeira vez que o Palmeiras foi campeão comigo trabalhando, e eu ao lado do Pedro Luiz, e o Pedro Luiz na hora do gol do Zinho, o primeiro dos 4-0 contra o Corinthians na final, do Zinho para o Palmeiras, o Pedro Luiz apertou minha coxa assim, porque a gente não podia gritar na narração do Enio Rodrigues pela Rádio Gazeta, mas cara, eu falei, cara, o Pedro Luiz está aqui, estamos vibrando juntos, olha o privilégio de ter como colega um baita palmeirense. O Pedro ter trabalhado com ele foi maravilhoso, como comentarista, não o acompanhei com rádio, a não ser as transcrições das outras pessoas, as poucas que sobraram, mas as que sobraram era o cara da palavra exata no momento preciso, mais ou menos na mesma linha de Silvério e na linha que eu acho que tem que ser. Você pode ser um craque, um gênio como o Osmar Santos, você pode ser romântico como é o Fiore Giliotti, mas principalmente como o Pedro Luiz, você está em cima do lance. E é interessante que o Pedro foi meu chefe na Rádio Gazeta por 5 anos, havia trabalhado na Rádio Nacional, na TV Globo também, em outras rádios, Pan-Americana, Bandeirantes, e sempre foi um grande chefe, um senhor, professor, mas é interessante que com a dupla Pelé e Coutinho do rádio, que foi ele, Pedro Luiz e Mário Moraes, ele tinha um péssimo relacionamento, né? O Lorde até era uma coisa pejorativa que o comentarista Mário Moraes colocou. Mário Moraes talvez tenha sido o maior comentarista de rádio do Brasil, tinha um grande conhecimento técnico, um enorme mau humor, mas um tirocínio, uma rapidez de raciocínio e uma história que eu adorava contar, que o próprio Pedro Luiz contava, que era um dia num jogo ruim e tal, e o relacionamento estava horrível entre o Pedro Luiz e o Mário Moraes. Aí o Pedro passou, bom, 0-0, São Paulo e Juventus, agora o comentário no intervalo é dele, Mário Moraes. Bom, Pedro Luiz, não sei se você falou Pedro Luiz, mas bom, não houve jogo no primeiro tempo, não há comentário. Pedro Luiz. E devolveu, ficou mais de 13 minutos o Pedro tendo que falar porque ele não queria falar. Ou como o próprio Mário Moraes falava, a função do comentarista de rádio é falar no intervalo enquanto o locutor vai fazer xixi. Aprendi demais. Foi assim, uma bênção da vida ter essa convivência com o Pedro num cotidiano muito intenso, todo santo dia, e não só profissionalmente, como pessoalmente, orientação, de colocação de voz, de como descrever um jogo, de como transmitir no rádio. E mesmo falando de televisão, porque o Pedro Luiz pouco sabe, mas ele foi o primeiro diretor de esportes da TV Globo. A TV Globo não tinha um diretor na divisão de esportes, que foi o nome dado à época. Ele foi o primeiro, né, na época da Copa de 78 na Argentina. Então foi uma benção. Eu trabalhei com o Pedro logo depois, inclusive, desse processo de ter deixado a TV Globo. Foi um aprendizado, uma escola, um grande amigo. É até difícil falar, eu me emociono mesmo, porque ele foi um parceiraço. E eu ouvi o Pedro Luiz de garoto, não só a narração do Pedro, como os comentários que ele fazia. Nos horários ele tinha um comentário de Pedro Luiz na Rádio Bandeirantes, na Rádio Tupi, ao tri com a Tupi. Eu era criança e me lembro disso como se fosse hoje. Narração do 1000º gol, que ele não gritou gol, ele gritou 1000 gols de Pelé em Maracanã. Ele falava em Maracanã. Espetacular, Pedro espetacular. Depois os discos todos das Copas, eu tenho os LPs até hoje, não era nascido em 58, mas a transmissão por ondas curtas, ele fazendo dobradinha com o Edson Leite, né? O Edson tinha aquela coisa de, tinha aquele bordão, parecia que ele falava assim, a voz sumia porque era onda curta, né? E o Pedro, aquela transcrição correta em cima do lance, e depois conhecer o Pedro, dividir uma cabine de transmissão, foi pra lá de especial. E um sujeito completo, um jornalista, um profissional do rádio e da televisão completo, absurdamente, um gênio realmente da comunicação. Pedro, uma das maiores homenagens que eu recebi, não foi nem homenagem em palco, nem nada. Eu estava lá, trabalhava na Rádio Gazeta, era Gazeta e Record, e o Pedro chefiava aqui a Gazeta, o Osmar na Record, né, os dois trabalhando juntos, dois fenômenos. A gente chegou a ver o Pedro comentando jogos para o Osmar, era uma beleza, né? Dois monstros. E o Pedro um dia falou assim na redação, eu preciso de um novo repórter aqui. E os caras, onde eu vou? Que seja igual ao Luiz Carlos Quartarolo. Para mim foi o maior elogio que eu recebi do Luiz, né? Então, e eu era moleque na época, tinha barba preta, cabelo. Falei, nossa, que legal, né? Acho que eu estou agradando. Ele foi uma referência para o Osmar Santos.
foi uma referência para o Zé Silvério. Agora, se você foi referência para Osmar Santos, para Zé Silvério, quem foi você? Qual o tamanho da sua genialidade? Então ele é considerado por todos um ícone, um gênio. E tudo que eu já li sobre o Pedro Luiz, que eu ouvi sobre o Pedro Luiz, só confirma isso. A influência dele no meio rádio. Eu acho que teve um rádio menor, um pouco antes do Pedro Luiz, depois chegou o Pedro Luiz, e aí ele criou definitivamente esse estilo de narração, por mais que muitos possam querer questionar. Nós tivemos Flávio Araújo, tantos outros, o Enio, mas o Pedro Luiz foi o que mais marcou durante toda essa época. A importância dele é inquestionável. E eu repito, se ele foi referência para Osmar Santos, se ele foi referência para Zé Silvério, como discutir um profissional desse? Não tem como discutir. Meu chefe, muito obrigado que você deu um salto de qualidade na minha carreira profissional. Deus te pague. Bom, ao Pedro Luiz eu diria obrigado. Obrigado por ter iniciado uma história, obrigado por ter aberto uma porta, que foi a do jornalismo esportivo, que foi a do rádio em especial. Então eu diria muito obrigado, não só pelo que ele fez por mim, mas pelo que ele fez pela comunicação. E outra coisa importante, o Pedro, contam os mais antigos, que ele brigava muito pelos profissionais da equipe dele, para que tivessem aumento de salário, para que fossem reconhecidos pelas empresas. Então o Pedro basicamente diria muito obrigado por tudo que ele fez por mim e pela classe de jornalistas esportivos como um todo. Pô, você foi sensacional e preciso demais, né? E, pô, é o cara, acho que é considerado o primeiro nobre, assim, da nossa mídia esportiva, assim, né? Um cara, pô, respeitado, que sabia teve problemas de tão importante que era o comentário que ele fazia, Seleção Brasileira de 58, por exemplo, o próprio Santos, né? As coisas que ele falava acabaram causando problemas. Talvez todo mundo fizesse a mesma crítica que ele fazia, mas a dele pesava mais e todo mundo cobrava. Acho que ele teve problema com dirigentes do Santos até, né? Então, assim, eu diria, pô, parabéns pela voz que conseguiu ter, e não é a voz no sentido físico, né? É a capacidade de interagir com quem estava ouvindo e falar realmente e fazer com que a pessoa sentisse aquilo com a força que ele imaginava que deveria ter, né? Pedro Luiz, elegância que um dia eu gostaria de ter, narrando com toda a tranquilidade que você tem. Sensacional também. Parabéns pela época que você vivenciou e trouxe essa emoção para o esporte. Obrigado por tudo, mestre. Obrigado por me fazer o que eu sou hoje, muito. Eu sou filho do rádio e sou ainda mais filho do rádio por ter tido a felicidade de começar a trabalhar na Rádio Gazeta e ainda mais com um mestre como o Pedro Luiz.